A paz do Senhor a todos os irmãos, todos que usam as revistas da CPAD. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD do Maranhão 99, o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí a Caixa Econômica, tem o Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, meu CPF 331-957-81620. Continuamos visitando as igrejas, pregando. Jesus tem salvado, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo, tem libertado. Muitas curas têm acontecido, então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Não se preocupe, eu não cobro nada. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD deste primeiro trimestre de 2023, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Rinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos nesse trimestre o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, e hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem como título o avivamento na vida pessoal. Sabendo aí, então, que para haver um avivamento na igreja, na cidade, no estado, no país, primeiro tem que haver o avivamento pessoal. Esta deveria ser a primeira lição do trimestre. Porque sem o avivamento pessoal não existe avivamento geral. Se o crente na sua própria casa não aprender que ele tem que se levantar pela madrugada para orar todo dia, pelo menos 1 hora, se ele não aprender que todo dia ele tem que ler a Bíblia, se ele não aprender que ele tem que jejuar, se ele não aprender que ele tem que viver como cristão, dando testemunho de cristão, que ele tem que ganhar almas, então não adianta. Ele nunca vai fazer com que haja um avivamento na igreja. Ele nunca vai influenciar um avivamento. Ele nunca vai iniciar um avivamento. Eu participei de 2 grandes avivamentos em Imperatriz. Um na congregação que a gente chamava de Rua Lagoas, que hoje é Monte Tabor, e outro e que hoje chama ali Monte Hermon. Foram milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo, milhares de pessoas curadas, milhares de almas salvas. Dali também influenciamos aí um avivamento na cidade, de onde surgiu a evangelização por todo o mundo. Hoje a igreja tem mais de 500 missionários. Tudo através de um avivamento. Mas como foi iniciado o avivamento? Através de pessoas, né? Nós todos tínhamos já o costume de levantarmos pela madrugada e orarmos. Sempre estávamos jejuando, sempre estávamos lendo, estudando a Bíblia, sempre estávamos evangelizando. Então começou com 1, foi para 2, 3, foi aumentando. E aí estourou um grande avivamento. Mas é preciso que o avivamento seja sempre iniciado por pessoas que já são avivadas em suas casas, na sua intimidade com Deus. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, um avivamento na vida do salmista. Subtópico 1, uma busca sincera. Subtópico 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. Subtópico 3, Deus é o nosso auxílio. No tópico 2, o avivamento espiritual do crente. No subtópico 1, reservando uma agenda de piedade. No subtópico 2, a prática da oração. No subtópico 3, a leitura devocional da Bíblia. No tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. No subtópico 1, a vida pessoal. No subtópico 2, a vida com o cônjuge. No subtópico 3, a vida com os filhos. No subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Vamos ver aí um exemplo então de uma época, da vida de Davi, quando ele estava avivado. Então, ele orava 3 vezes ao dia. Vamos ver exemplo aí de Daniel,
também orava 3 vezes ao dia. Essas 3 vezes ao dia é aí pelo menos 1 hora de cada vez. Então veja só, 3 horas por dia. Se nós olharmos todos os avivalistas, né? Vamos falar, por exemplo, de John Wesley. Pode ver, John Wesley orava de 4 a 5 horas por dia. E ainda montava num cavalo e saía para evangelizar. Então, se nós queremos avivamento, nós temos que aprender que é preciso muita oração. É preciso ter uma disciplina de oração. Então, aquele contato, aquele agendamento na sua vida que é intransferível. Aquela hora de oração é hora de oração, hora de leitura, hora de leitura, hora de evangelização, hora de evangelização, dias de jejum, dias de jejum. Então, é um compromisso com Deus. E dentro disso tudo, né, temos a nossa família. Então, dentro da nossa casa, no nosso lar, né, também tem que haver uma ajuda de todos, a esposa, os filhos, todos têm que cooperar. Senão, não tem como a pessoa se dedicar assim a Deus, não é? O textual da lição está em Salmos 63, 3 e 4, que diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha aí como começa o Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Então veja o que diz a palavra de Deus: amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Veja só, está bem claro na palavra de Deus. É hora de buscar a Deus, de orar, sempre de madrugada, levantar-se de madrugada e orar pelo menos, no mínimo 1 hora. É pecado não orar, sabia? É pecado. É rebelião contra Deus, é feitiçaria. O crente que não ora. Crente que não ora está desviado. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então veja bem, presença do Espírito Santo. Quando nós recebemos lá as bênçãos pastorais, diz a comunhão com o Espírito Santo. Comungar quer dizer ter tudo em comum. Então, olha aí, oração, jejum, estudo da Bíblia, evangelização. Tudo isso é que o Espírito Santo quer que nós façamos. E ele nos ajuda na oração. Veja bem, ele vem ainda em auxílio à nossa oração. O avivamento acontece quando o Espírito Santo tem liberdade de falar, de agir. Olha aí, o maior avivamento missionário, né, aconteceu depois de uma reunião de oração e jejum lá na cidade de Antioquia, ou se você preferir, Antioquia. Estavam ali, né? Olha aí, profetas, né, mestres reunidos, orando e jejuando. E o Espírito Santo falou: separai para mim a Saulo e a Barnabé, que eu tenho uma obra para eles fazerem. Olha, o Espírito Santo teve liberdade de falar ali. Então, eles oraram, impuseram as mãos sobre eles, os enviaram. E eles, cheios do Espírito Santo, foram fazer uma grande obra para Deus. Abriram igreja por toda parte. Então, veja, enquanto lá em Jerusalém estavam os apóstolos cheios do Espírito Santo também fazendo a obra de Deus, Filipe, cheio do Espírito Santo, também fazia a obra de Deus em Samaria. Olha aí, sempre cheios do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está no controle, está guiando, né? Está aí dando poder, concedendo as sinais, prodígios e maravilhas para que a obra de Deus seja realizada. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Salmos 63, de 1 a 8. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite,
porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Olha aí é uma oração de um homem que está na presença de Deus, que tem desejo de buscar a Deus, de conhecer mais de Deus, que tem prazer em meditar na palavra de Deus, que tem prazer em conversar com Deus, de gastar tempo na presença de Deus, aí lendo, estudando a palavra de Deus, orando, fazendo a obra de Deus. Então veja que ele se levantava todo dia de madrugada, e você vai ver aí na palavra de Deus, Davi orava 3 vezes ao dia. Então ele tinha momentos dedicados à oração 3 vezes ao dia. Então pelo menos ele orava em 3 horas por dia. Isso é evidente. A introdução da lição diz: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e, principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então é vontade de Deus o avivamento? É evidente que é vontade de Deus. Por quê? No avivamento existe muita oração, muito jejum, muito estudo da Bíblia, muita evangelização, muita união da igreja, muita união familiar. Veja, meus filhos sempre viram eu levantando pela madrugada, lendo a Bíblia, orando, né? Tinha uns jejuns. Eles todos são professores de escola bíblica dominical. Minha filha já foi missionária na África, eu já fui missionário também, pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas. Minha esposa também professora de escola dominical, já foi líder de família, já foi líder de ciclo de oração. Então veja, toda a família sempre esteve envolvida em evangelismo, no trabalho da igreja. Olha, no meu trabalho, durante 17 anos, eu fiz culto na porta do armazém onde eu trabalhava. Colégio, eu dava aula de religião nos colégios, evangelizava na rodoviária, estava sempre visitando a cadeia, os hospitais, os colégios, as praças, pregando por toda parte, fazia culto na rua por toda parte. Então veja, é uma família toda envolvida na obra de Deus. Isso é avivamento que acontece primeiro em casa, para depois acontecer na igreja e aí espalhar pela cidade, pelo estado, pelo país. E aí vai atingir o mundo inteiro, através do trabalho missionário. No tópico 1, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1. Ainda que ele vivesse um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. Sabemos pelas dificuldades que Davi passou, né? Devido a ele mesmo, na maioria das vezes, né? Devido aos seus pecados, mas ele sempre teve momentos de buscar Deus. Ele tinha um costume, né? Ele tinha uma disciplina de oração, de estudo da palavra de Deus, que estava na lei. A lei dizia isso, que o rei tinha que ler a Bíblia. Na época era o Antigo Testamento. Então era dever, era obrigação do rei ler a palavra de Deus. Então ele olha para si mesmo e se vê como uma terra seca, ou seja, uma terra precisando de água, terra que está precisando de quê? Do Espírito Santo, né? A necessidade que ele sentia da presença de Deus. E nós vemos que ele buscava Deus pelas madrugadas, e olha que ele ainda diz que passava às vezes as noites meditando na palavra de Deus. No subtópico 2, contemplando e bendizendo o Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Salmo 63:2. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano
o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor, Salmo 63:3, e ele o bendirá enquanto viver, Salmo 63:4, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, Salmo 63:4. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente o verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Então nós vemos aí que na vida de Davi havia sempre esse desejo de louvar a Deus, de adorar a Deus, de estar na presença de Deus. E olha, um rei que cuidava, olha, era muito rico, ele tinha muito gado, muita riqueza para cuidar. Ele tinha um país inteiro para cuidar, ainda tinha que dar conselhos às pessoas, julgar causas. Ele ainda tinha que guerrear com nações inimigas. Olha, no meio disso tudo, filhos desobedientes brigando uns com os outros, se matando uns aos outros. Tudo isso, e ainda ele perseverava em oração, em louvor a Deus, em adoração a Deus. Só uma pessoa avivada consegue fazer isso. No tópico 3, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida, Salmo 63:5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança, Salmo 63:6-8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Então ele diz, a minha alma se farta, se alegra, fica cheia de alegria, de felicidade quando está na presença de Deus. Então ele medita na palavra de Deus, ele vai lendo e vai raciocinando, vai ligando ali os versículos anteriores com aqueles que ele está lendo, vai procurando mais para frente, vai fazendo ali um estudo da palavra de Deus, vai compreendendo, o Espírito Santo vai revelando. Isso vai dando alegria, vai dando uma felicidade muito grande, vai dando um prazer de estar com Deus, na presença de Deus. Então ele diz que Deus é o auxílio dele, é o refúgio, é a fortaleza. Então ele confia plenamente em Deus. Isso dá a ele uma total segurança de que Deus está presente todo o tempo, atuante na sua vida, guardando, protegendo, livrando de todo mal, dando sabedoria, dando inteligência, abrindo as portas para que ele pudesse cuidar dele e também de todo o país que ele governava. No tópico 2 nós temos aí o avivamento espiritual do crente. No subtópico 1, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmo 55:17, Daniel 6:10. Então nós aprendemos aí, estudando esse período aí da vida de Davi, que nós temos que ter em nossa vida um momento reservado exclusivamente para Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu oro o dia inteiro, todo momento, assim, eu oro um pouquinho e tal. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um momento dedicado exclusivamente a Deus, onde você para e ali você vai passar tempo orando, lendo a Bíblia, estudando, meditando na palavra de Deus. A oração envolve muita coisa. Tem aí, arrependimento, agradecimento, louvor, adoração, intercessão, petição, entrega, consagração, tudo isso está dentro da oração. Então é chamado de vida devocional o quê? Aquela quando nós temos um período aí de 1 hora, 2 horas, nós separamos todo dia esse período para ficar exclusivamente na presença de Deus. Aí é dedicado a Deus. Por isso que é importante esse levantar de madrugada, É claro que quem trabalha de noite vai ter outro período,
Mas esse levantar pela madrugada é o período melhor que tem, quando a pessoa está só ele e Deus. E quem está em casa, né? Que sai a família inteira para trabalhar, às vezes a mulher fica em casa, então ela vai para dentro do seu quarto, fecha lá a porta e fica só ela lá com Deus. Então ela tem esse período dedicado exclusivamente a Deus. Subtópico 2, a prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, como está em Salmos 55:17. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia, Mateus 26:36-44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham uma prática diária de oração. Então veja aí 3 exemplos maravilhosos, né? 3 homens de Deus, sendo que um é Deus mesmo. Então veja, primeiro encontramos aí então Davi. 3 vezes ao dia ele estava ali em comunhão com Deus, na presença de Deus. Acreditamos que pelo menos 1 hora de cada vez. Mesmo tendo errado muitas vezes, falhado muitas vezes, terminou a sua vida em comunhão com Deus. Vemos aí o profeta Daniel. Daniel foi um homem que se destacou em vários governos da Babilônia. Cremos que ele era, castrado, era eunuco. Às vezes a pessoa pensa, não, que o Daniel não era castrado. Não, tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, todos foram realmente castrados, eram eunucos, tá? Aqueles homens, quando estavam ali no palácio, todos eles estavam a cargo do eunuco, chefe. Então, todos tinham que ser castrados. Nós não vamos ver na Bíblia nenhum exemplo falando aí de Daniel casado, ter filhos, nada disso, tá? E a própria Bíblia diz que Deus diz para Israel que eles seriam levados para a Babilônia e seriam eunucos no reino de Nabucodonosor. Veja que Daniel se dedicou a orar sempre a Deus, todo dia, 3 vezes ao dia. Nós acreditamos que pelo menos 1 hora de cada vez ele estava na presença de Deus. Ele abria as janelas do seu quarto para o lado de Jerusalém e orava, clamava a Deus. E olha, foi um homem tremendamente usado por Deus, um homem que recebeu de Deus visões, revelações, interpretação, tudo maravilhoso. Deus usou aquele homem tremendamente, palavra de sabedoria, falar sobre o futuro, a revelação do presente, palavra de conhecimento e até interpretação de língua. Olha a língua que estava escrita na parede lá do Belsazar, quem interpretou? Daniel. Veja, um homem no Antigo Testamento que estava sendo usado poderosamente por Deus. Mas o que o colocava nessa posição? Todo dia, 3 horas de oração. E vemos Jesus, várias vezes nós vamos ver Jesus orando e vamos ver que Jesus de madrugada se levantava para orar. Está aí na palavra de Deus, veja aí os versículos. E Jesus então andava cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e sempre o Espírito Santo o capacitava com todos os dons. Estava todo o tempo pregando, ensinando, curando a todos, libertando a todos e sendo usado para ressuscitar mortos, fazer cego enxergar, surdo ouvir, aleijado andar. Olha, milagres, maravilhas aconteciam no mistério de Jesus. Mas você fala assim, mas ele é Deus, não precisava orar. Pois é, mas ele estava na terra como homem e ele sabia a importância da oração. Muitas vezes passou a noite inteira em oração. E se o próprio Jesus fazia isso, imagine nós. No subtópico 3, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, Efésios 6,17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, Salmos 119:97. Ela previne o nosso coração de pecar, Salmos 119:11. Ela nos consola, Salmos 119:50. Ela dirige a vida, Salmos 119:105. E ordena a vida pessoal, Salmos 119:133. A leitura devocional
Então, a leitura cotidiana da Bíblia. Então, separar um tempo todo dia para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isso é muito importante porque você lendo a Bíblia vai falando, vai gerando fé. É importante ler falando para escutar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você lê a Bíblia, escuta, isso vai gerando fé, vai fortalecendo, vai nos guiando, vai direcionando, vai mostrando para nós o que é certo, o que é errado, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, como agir em determinadas situações e tal. Isso tudo vai nos ajudar na nossa vida. Nós vamos ficar fortes, porque essa meditação na palavra de Deus é como a base, né? É como aquela pedra angular que é Jesus Cristo. Nós estamos firmados em Jesus, firmados na palavra de Deus. Quem está firmado na palavra de Deus não cai. Veja que Jesus venceu Satanás na tentação no deserto usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós temos necessidade todo o tempo de estarmos com a palavra de Deus em nosso pensamento, em nosso entendimento, né? Guardado profundamente na nossa alma, no nosso espírito. Agora no tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Subtópico 1, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4,16. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, Mateus 5,37, Tiago 2,12. Prudência no falar e no agir, Provérbios 25,11, Eclesiastes 3,1 e 7. Cuidado na saúde física e emocional, 3 de João 1,2. Então veja que o avivamento pessoal, também nós vamos aproveitar isso para o nosso caráter, nossa moral, né? Aproveitar isso na nossa essência de ser. Então, por exemplo, a integridade, uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, uma pessoa que você sabe que ela compra e paga certinho, que pede emprestado, paga no dia certo, é uma pessoa que não vai se corromper, né? Não vai aceitar propina, não vai se vender, não vai enganar ninguém, é uma pessoa verdadeira. Também na prudência, né? No agir, no falar. Então essa prudência exige o quê? Pensar, analisar, né? Estudar como vai agir nas coisas que vão acontecendo, nas diversas dificuldades que a vida apresenta, né? Então nós vamos consultando a palavra de Deus, vamos lendo, vamos vendo exemplos, né? Fulano agiu assim, fulano falou assim, vamos imitar aqui e tal, dá certo e tal. Então nesse falar, nesse agir, nós vamos aproveitar aquilo que aprendemos na palavra de Deus. É evidente que muitas vezes Deus vai nos usar, né? Para falar alguma coisa diferente, agir de maneira diferente. Muitas vezes o Espírito Santo faz isso, né? Às vezes a gente nem compreende na hora, vai entender depois, mas tudo é obra de Deus. Mas Deus está no controle. E também temos que ver a nossa saúde física, não é só espiritual, não é só a saúde da alma. A alma é alimentada pela palavra de Deus, né? O espírito pela oração, mas o corpo precisa também de cuidados. Então, olha só. Uma caminhada, por exemplo, eu faço praticamente todo dia, eu ando 5 quilômetros, todo dia. E ainda tem lá numa academia ao ar livre, que a gente faz pelo menos uns 15 minutos todo dia de exercícios físicos. Isso tem que ser feito por todos, é preciso você fazer isso para você cuidar da sua saúde, senão você quando chegar aí nos 60 anos, eu estou já com 62, eu vou fazer 63, se você não fizer isso, você não aguenta chegar lá na frente com saúde. Então é preciso, né? Na vida cristã, se você é ativo na vida cristã, anda pregando, ensinando, evangelizando, né? Fazendo a obra de Deus, você tem que ter saúde para isso. Então você precisa sempre se manter aí com a sua saúde em dia, cuidado no comer, o que você come, né?
Então, evitar a gordura, né? Evitar as coisas que fazem mal, as coisas que vão prejudicar a sua saúde. E mesmo você fazendo tudo isso, ainda está sujeito a ter ainda dificuldades, às vezes, na área da saúde, mesmo se prevenindo, fazendo tudo isso. Imagine aquele que não faz. E a vida emocional, temos que cuidar, temos que ter paz com a nossa família, né? Amar a nossa família, sermos amados pela nossa família, né? Temos as nossas amizades e temos aí os momentos, né, de reunião com a família, de comunhão com a família, também comunhão com a igreja, né? No subtópico 2, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida vivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Efésios 5, 22, 25 a 27. A demonstração de carinho e afeto. Provérbios 31, 29, Cantares 1, 16, 4, 1. Uma comunicação eficiente e atenta. Tiago 1, 19, Provérbios 18, 13 e 20. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Então, a vida matrimonial não é só aí a vida de pais, né? A relação com os filhos, a educação dos filhos, criar os filhos na admoestação da palavra de Deus, né? Que sejam obedientes aos seus pais e honrar os seus pais. Agora, a vida matrimonial, os cônjuges, né? Os casados, aí, o marido e a esposa, devem viver em união, devem viver em paz, devem viver pensando em fazer a obra de Deus. Os dois devem estar sempre orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, fazendo alguma coisa para Deus, estarem ocupados na obra de Deus. Também no relacionamento físico, né? Buscarem o prazer um do outro. Sempre a relação sexual é importante entre o homem e a mulher, o marido e a esposa. É muito importante isso. Aí tem que haver sempre o perdão, né? Muitas vezes vamos ter que perdoar-nos uns aos outros, vamos ter que pedir perdão, vamos ter que insistir aí, né, no relacionamento, né, na união, na paz, no amor, na felicidade do casal. Temos que investir nisso, muito importante, de vez em quando passear um pouquinho, sair um pouquinho de casa. Aqui em casa nós fazemos todos os dias caminhadas, né? Então sempre a gente está conversando, ali enquanto está passeando ali, caminhando, estamos conversando, isso é importantíssimo. Vamos sempre ao supermercado juntos, de vez em quando vai na casa de um filho, ou vai na casa da minha mãe, de vez em quando nós vamos a algum lugar. Às vezes eu vou pregar fora e levo, quando eu vou de carro principalmente eu levo comigo. Então isso traz aí uma união, isso traz a compreensão, a harmonia no lar. E a comunicação é muito importante. Existem casais que não conversam um com o outro, passam dias sem falar um com o outro. Isso é impressionante, isso é um absurdo. Tem casal que dorme separado, isso é um absurdo. Não pode ser assim. Então o princípio bíblico é: o esposo ame a esposa seja obediente, submissa ao seu marido. Esse é um princípio bíblico para funcionar o casamento bem. No subtópico 3, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, Filipenses 2, 1 e 2, Salmos 2, 12. Os cuidados espirituais, Deuteronômio 11, 18 e 21. O hábito do culto doméstico, Salmos 78, de 1 a 9. O relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6, 4. Colossenses 3, 21. A disciplina dos filhos, Hebreus 12, 7, Provérbios 19, 18, Jeremias 31, 20. Então faz parte de uma vida avivada o relacionamento dos pais com os filhos, porque nós temos que nos mantermos em comunhão com a nossa família para vivermos em paz. Senão nossa oração não pode ser tranquila. Como é que nós vamos orar tranquilos se nós estamos com um problema com o cônjuge ou com um problema com os filhos? Não tem como. Como é que um pai de família vai se levantar de madrugada para orar se ele está com problema com todos? Como é que ele vai ter paz para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a palavra de Deus, se está tendo problema dentro de casa? Se é dentro de casa que ele vai fazer isso? Como é que ele vai jejuar se não tem como jejuar dentro da sua própria casa? Então, olha, prejudica toda a vida espiritual de alguém se ele não tiver tranquilidade dentro da sua casa.
Então os filhos têm que ser criados com afeto, amor, né? Nós damos a vida pelos filhos, amamos os filhos. Temos que estar sempre orando, intercedendo a Deus pelos nossos filhos, aí explicando a palavra de Deus, né? Aí muitas vezes também temos que repreender, temos muitas vezes que aí educar, né? Temos que admoestar segundo a palavra de Deus, até às vezes temos que disciplinar. Tudo isso faz parte do relacionamento dos pais com os filhos. E devemos ter esse momento sempre de ler a Bíblia, né, com os filhos. Aí nós em casa temos o costume de ler a Bíblia ao almoçarmos todos os dias. Então temos que ter um hábito, né, de sempre ter Deus presente em nosso lar. Subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Esdras 3:11-13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Neemias 8:10. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Daniel 3:12, 19-26, Daniel 6:1-10. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, 1 de Pedro 1:15-16. Então o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essa alegria vem do Espírito Santo presente em nós. Então, imagine, se nós levantamos de madrugada para orar todo dia, lemos a Bíblia, já levantamos alegres, felizes, satisfeitos, né? O pessoal diz que a gente já levanta elétrico, né? 1000 por hora. É, realmente é assim. Porque nós já levantamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos aí prontos para enfrentar o que vem no dia, né? E vamos atravessar esse dia aí, louvando a Deus, bendizendo a Deus, adorando a Deus, fazendo todo o possível para fazermos a obra de Deus crescer cada dia mais. Nós vemos exemplo aí, né, dos judeus que foram deportados para a Babilônia, né? Lá foram chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aí estava o Daniel junto com eles. Veja que eles passaram por momentos quase de desespero se eles não fossem pessoas de Deus, se não estivessem em comunhão com Deus. Olha, o Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por uma fornalha, né, de fogo ardente. Daniel passou pela cova dos leões. Veja, se eles não estivessem em comunhão com Deus, não fossem fiéis a Deus, não tivessem chegado lá e decidido ficarem firmes em posição de santificação, sem se contaminarem com os manjares do reino, e eles teriam sucumbido. Mas não, Deus, assim como eles foram fiéis a Deus, Deus também respondeu a eles com poder, guardando-os e livrando-os e conservando-os ali, olha, na liderança daqueles países, no governo daqueles países. Então a vida de santificação quer dizer de separação para Deus. Então combatamos o pecado, não vamos imitar o mundo, né? Não vamos cair aí nos enganos de Satanás, não vamos viver segundo o mundo, copiando as coisas do mundo. Vamos ser íntegros, vamos comportar sempre como filhos de Deus, vivemos como filhos de Deus. Conclusão. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então vimos aí um exemplo de Davi, vimos aí o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Vemos aí bastante coisa que nos dá base para nos mostrar que, se no Antigo Testamento, que ninguém era como hoje, templo do Espírito Santo, já haviam essas pessoas que davam grande testemunho, tiveram vidas avivadas, imagine nós que temos o Espírito Santo morando em nós, residente em nós, somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra, tabernáculo de Deus. Imagine, nós podemos aí sermos crentes realmente avivadíssimos, sermos aí crentes exemplo para todos. Devemos estar sempre fazendo a obra de Deus, realizando grandes obras para Deus. E nós, que somos professores de escola bíblica dominical, muito mais ainda. Nós estamos sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, estamos vendo essas vidas avivadas como eram, né? Olhamos aí no Antigo Testamento,
mas devemos ver principalmente no Novo Testamento. Imagine a vida aí de Pedro, de Estevão, de Filipe, de Paulo. Imagine, gente, como é que era a vida desses homens, cheios do Espírito Santo, todos os dias orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, ganhando milhões de almas. Imagine, isso é para nós, é para cada um de nós, e nós temos que ser exemplos para os nossos alunos. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, deseja entregar sua vida para Deus, é sua oportunidade. Vamos orar por você. Você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou? Você acredita nisso? Então você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Vamos orar. Se você está doente, se você está enfermo, vamos orar agora e você será curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti, eles estão pedindo perdão agora pelos seus pecados, estão agora desejando conhecer-Te, serem cheios do Espírito Santo e fazer uma grande obra para Ti. Eles agora estão aceitando Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Oh, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, guarda-os, protege-os e livra-os de todo mal. Em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão doentes, estão enfermos, eu ministro a eles agora a cura em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles agora e cura. Jesus levou na cruz suas doenças, suas enfermidades, suas maldições. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Esperamos ter ajudado. Deus abençoe.